O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus, tomando os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos amados no Senhor, um bom e abençoado dia. Neste domingo, Jesus continua a falar ao nosso coração. Jesus continua a nos catequizar neste caminho que percorremos. O Evangelho nos narra o fato da multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma grande multidão com alguns pães e alguns peixes. Um fato conhecido nosso. Importa-nos colher o essencial deste texto que nos foi anunciado. Talvez a nossa atenção salte logo para o milagre de Jesus. Chama-nos a atenção o gesto de Jesus, a partir de alguns pães e de alguns peixes, alimentar uma grande multidão. Contudo, meus amados, a principal catequese, a principal mensagem que o evangelista quer nos dar neste domingo é justamente
a capacidade da partilha, que nasce num coração que escuta e que aprende da palavra de Jesus. Jesus está diante de uma multidão e sente-se compadecido com aquela gente. Filipe, um dos seus discípulos, apresenta-lhe um menino que traz consigo 5 pães e 2 peixes. Ouvíamos. Jesus, então, acolhendo aquele dom apresentado por aquele menino, alimenta toda aquela multidão. Aprendemos, sim, a dispor daquilo que temos. Aprendemos a pequenez que gera no nosso coração a capacidade da partilha, para que a partir da nossa abertura, Deus então realize o milagre. Aprender a partilhar. Aprender a partilhar a nossa vida, nossos bens, o que somos, o que temos, a paz, a serenidade, partilhar a vida. Colocar à disposição do Senhor os nossos dons para que Ele, acolhendo-os, os transforme em alimento para toda a humanidade. O milagre da multiplicação dos pães nasceu da singeleza, da abertura de um menino que foi capaz de oferecer o que tinha. A partilha realiza e faz acontecer o milagre. Que Deus nos ajude, que Deus fecunde o nosso coração com seu Espírito, para que nós também, fugindo ao egoísmo e ao orgulho, que nos faz reter para nós o que temos e o que somos, sejamos então capazes de partilhar a vida, dom que realiza o milagre e a bênção de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa e permaneça hoje e sempre. A paz esteja com você. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.